Respire fundo. Feche os olhos por um instante e imagine o peso do silêncio de um cemitério que guarda os segredos do início do mundo. A história da humanidade, desde o princípio, tem sido escrita com as cinzas daqueles que nos antecederam. Se você abrir o livro de Gênesis, no capítulo 5, encontrará o que parece ser um obituário monumental, um registro implacável da nossa maior derrota. Todos morreram. Todos. Adão, o homem que sentiu o hálito de Deus em suas narinas, voltou ao pó. Sete, seu filho, morreu. Enos, Cainã, Mahalaliel, Jared, a genealogia é um refrão fúnebre que martela a mesma sentença definitiva sobre cada vida. Viveu tantos anos e morreu. A morte era a regra. Uma barreira que ninguém, por mais forte ou justo que fosse, conseguia saltar, até que o ritmo parou. Até que o nome interrompeu. O único nome entre 10 patriarcas ousou ter um final diferente. Enoque não foi enterrado. O registro bíblico faz uma pausa na contagem de corpos para relatar algo que desafia toda a lógica humana. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Sem túmulo para visitar, sem funeral para chorar, sem corpo para preparar. Imagine o choque daquela família ao perceber que o pai, o avô, o amigo simplesmente não voltou para casa. Para entender a magnitude do que aconteceu com esse homem, você precisa enxergar o mundo onde ele pisava. Não era um paraíso, era um cenário de trevas crescentes. A humanidade estava rachada. De um lado, a linhagem de Caim seguia em uma espiral de violência e arrogância. Lameque, o neto de Caim, vangloriava-se de seus assassinatos. A maldade não estava estagnada. Ela acelerava, corrompendo as raízes da alma humana. Houve um ponto de virada na vida de Enoque. O texto diz que ele viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E só então enfatiza que ele andou com Deus. Algo mudou quando aquele menino nasceu. Algo estremeceu dentro de Enoque ao segurar aquela criança. O nome que ele deu ao filho era um segredo e um aviso. Matusalém significa quando ele morrer, virá. Deus revelou a esse pai que um julgamento catastrófico cairia sobre a terra, mas que seria adiado enquanto Matusalém estivesse vivo. Enoque carregava nos braços um relógio profético. Cada vez que um menino tropeçava ou ficava doente, o coração de Enoque acelerava, lembrando-o de que o tempo da graça era finito. Foi o peso dessa responsabilidade que o lançou para mais perto do Criador. A expressão hebraica halak et Elohim, andar com Deus, é uma das mais raras de toda a Escritura. Ela descreve uma intimidade que vai além da religiosidade comum. Andar pressupõe movimento, direção e companhia constante. Você não anda com alguém em um lampejo de devoção matinal. Você anda com alguém ao longo dos dias, meses e séculos. Foram 300 anos de fidelidade ininterrupta. Não foi um avivamento de final de semana que esfriou com o tempo. Imagine a constância necessária para manter o coração ardendo enquanto gerações inteiras nasciam e morriam ao seu redor. Enoque não vivia em uma caverna. Ele era pai, tinha responsabilidades, trabalhava e convivia em sociedade. Mas cada passo seu, cada decisão e cada palavra eram processados em um diálogo vivo com Deus. Sua vida era uma caminhada conjunta que nunca parava. Mas Enoque não andava em silêncio. Ele era o profeta de uma era que não queria ouvir a verdade. O apóstolo Judas nos revela que Enoque denunciava a impiedade de sua geração com coragem leonina. Ele gritava aos ventos: eis que veio o Senhor com suas santas miríades para exercer juízo. Imagine ser a única voz de santidade em um oceano de rebelião. Pense na pressão para se conformar ao mundo ao redor, para ser normal como os outros. Mas Enoque não era normal. Sua autoridade não vinha de um discurso religioso decorado, mas de uma vida privada que validava cada palavra pública. Ele conhecia o juiz pessoalmente, por isso podia falar do juízo com lágrimas nos olhos e firmeza na voz. Ele era a prova viva de que é possível ser santo mesmo quando o mundo inteiro decide apodrecer. E então, chegamos ao dia que mudou a história do universo. Enoque saiu para caminhar como fazia há 300 anos. O sol talvez estivesse se pondo, as sombras se alongando. A conversa com Deus estava tão profunda, a comunhão estava tão doce, que a fronteira entre a terra e o céu simplesmente desapareceu. Deus olhou para ele e parece ter dito: Enoque, estamos mais perto da minha casa do que da sua. Por que não vem comigo agora? E ele já não era. A caminhada que começou no pó continuou na glória, sem a interrupção da morte. Sem agonia, sem separação de alma e corpo, ele foi promovido. A família procurou, os vizinhos perguntaram, mas não foi achado. Não havia corpo para enterrar, porque Deus o havia tomado para si como um galardão visível para aquele que o buscou de todo o coração. A história de Enoque não é apenas um milagre antigo para ser admirado. É uma pergunta que queima o nosso presente. Enoque não tinha Bíblia, não tinha igreja organizada, não tinha as facilidades que temos hoje. E mesmo assim, ele andou com Deus em uma das épocas mais sombrias da história. O que justifica a nossa inconstância? A qualidade da sua caminhada com Deus importa muito mais do que a quantidade dos seus anos na terra. Enoque nos ensina que Deus
é o galardoador daqueles que o buscam. Ele nos mostra que a morte não tem a última palavra. Hoje, ao terminar este vídeo, você se encontra diante da mesma escolha. Você está apenas frequentando a presença de Deus de vez em quando? Ou vai decidir, agora mesmo, começar a andar com Ele? Lembre-se, a caminhada mais extraordinária da Bíblia não começou com um evento sobrenatural. Começou com um simples passo de fé. Como disse o autor W. Tozer, estar com Deus não é fugir da vida, é encontrar um motivo de vivê-la.